ciclanos ou cicloalcanos. São hidrocarbonetos de cadeia cíclica com ligações simples apenas. Sua nomenclatura IUPAC é dada da seguinte forma: escreva o prefixo ciclo, raiz, mais ano. Como podemos visualizar, é o CH2 simples, CH2 simples, CH2 formando uma figura que parece com um triângulo. É um triângulo. O nome ficaria ciclo propano, pois a cadeia tem 3 carbonos. Eu posso escrever ciclo propano junto ou separado. Nos ciclanos de cadeias ramificadas, eu tenho como exemplo que está aí na tela, eu tenho que levar em consideração que a cadeia que está fora do ciclo é considerada como sendo um radical. Esse radical é o radical CH3, então eu tenho metil, ciclo, como a cadeia cíclica tem 5 carbonos, pentano, metil ciclo pentano. Bem, com 2 ou mais ramificações, há a necessidade de numerar o ciclo, sendo que o carbono 1 é aquele preso ao radical mais simples, de forma a se obter os menores números possíveis. Então, eu tenho a seguinte cadeia, como vocês visualizam na tela. CH3, ciclo com 5 carbonos, CH2, CH3. Bem, eu dou o número 1 ao carbono preso ao CH3. O resto da numeração siga o sentido mais próximo do outro radical, que no caso é o CH2, CH3. Eu tenho carbono 1 com CH3, 2, o carbono 3 que tem o CH2, CH3 preso, carbono 4, carbono 5. O CH3 é o radical metil, o CH2, CH3 é o radical etil. Então, eu fico com 3 etil, 1 metil, ciclo pentano. Lembrando que para separar o número do nome, usa-se o hífen. A fórmula geral dos ciclanos é CnH2n, ou seja, para ser um ciclano, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do número de carbonos. Hidrocarbonetos ciclenos ou cicloalcenos. São cadeias cíclicas com uma dupla ligação. Nomenclatura IUPAC: ciclo, raiz, mais eno. Como podemos visualizar, CH dupla CH2, eu tenho ciclo propeno, próprio porque tem 3 carbonos, eno porque é um cicleno. Com cadeias ramificadas, mesmo com apenas um radical, a cadeia deve ser numerada de tal forma que os números 1 e 2 passem obrigatoriamente pelos carbonos da dupla ligação, gerando os menores números possíveis para os radicais. Então, a cadeia cíclica com 5 carbonos e um CH3, eu teria a numeração 1, 2, passando pela dupla, e seguindo o sentido anti-horário, que é o mais próximo do radical metil. Eu teria, então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. O radical metil encontra-se preso ao carbono 3, então eu fico com metil, hífen 3, hífen, ciclo pentano. A fórmula geral dos hidrocarbonetos cicleno é CnH2n-2, ou seja, para ser um cicleno, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do de carbonos, menos 2. Hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos são divididos em mononucleares e polinucleares. Começa com os mononucleares. A nomenclatura oficial diz que a cadeia principal é chamada de benzeno e as cadeias laterais são tratadas como radicais. Exemplo com um radical, CH3 anel aromático. O CH3 que está fora do anel é o radical, ele é chamado de radical metil. Então, o nome IUPAC fica sendo metil benzeno. O nome usual não segue regra, ele é chamado apenas de tolueno. Então, o metil benzeno é chamado de tolueno. É uma metilada na cabeça do benzeno, que ele fica meio tolueno. Isso é óbvio, é uma brincadeira. CH dupla CH2 ligado ao anel aromático. O que está fora, CH dupla CH2, é o radical vinil. Então, o nome oficial fica vinilbenzeno, ou nome usual, estireno. Exemplo com 2 ou mais radicais. Eu tenho a cadeia CH3-CH3 ligada ao anel aromático. Como nós temos 2 radicais ligados ao anel aromático, eu tenho que numerar a cadeia aromática, de tal forma que o número 1 seja escrito para o carbono preso ao radical mais simples, o radical que tem menos carbonos. Bom, então eu tenho o número 1 no CH3 e o número 2 no outro CH3. Eu sigo o sentido mais próximo ao radical. Eu vou ter, então, os números 1 e 2 sendo presos aos radicais CH3. O número 1 e 2 pode ser substituído pelo prefixo orto ou pela letra O. O nome IUPAC desse composto fica sendo 1,2 dimetilbenzeno ou orto dimetilbenzeno.
Lembrando que para separar um número do outro eu uso a vírgula e o hífen para separar o número do nome. O nome usual dele é horto chileno, infelizmente a nomenclatura usual não segue regras. Segundo caso, como está indicado aí na tela, eu tenho 2 CH3 ligados ao anel aromático. Eu numero de tal forma que o número 1 tem que ser dado ao carbono que está preso ao CH3, qualquer CH3. E o resto da numeração tem que seguir o sentido mais próximo ao outro radical, que no caso é o sentido horário. Então eu tenho um radical preso ao carbono 1 e o outro preso ao carbono 3. Número 1 e 3 pode ser substituído pelo prefixo meta ou letra M. O nome UPAC fica sendo 1,3 hífen dimetilbenzeno ou meta hífen dimetilbenzeno. Usual meta chileno. Terceiro caso, como representado aí na tela, eu tenho 2 CH3 ligados ao anel aromático. Numero de tal forma que o número 1 venha preso ao radical mais simples, que é o CH3, e o outro CH3 eu sigo o sentido mais próximo. Tanto faz aí pelo horário quanto pelo anti-horário, eu vou ter um CH3 preso ao carbono 1 e o outro preso ao carbono 4. Onde o número 1 e 4 pode ser substituído pelo prefixo para ou letra P, eu fico com o nome UPAC 1,4 hífen dimetilbenzeno ou para hífen dimetilbenzeno. O nome usual seria o horto chileno. Com 3 radicais ligados ao anel aromático, eu dou o número 1 ao radical mais simples, e eu teria aí o primeiro caso, os 3 radicais metil seguidos, então ficaria 1, 2 e 3, onde eu posso substituir o número 1, 2 e 3 pelo prefixo vicinal, ou VIC. E aí eu tenho o nome UPAC 1,2,3 hífen trimetilbenzeno ou trimetilbenzeno hífen VIC, que representa vicinal. Segundo caso, eu tenho os grupos CH3 intercalados, como vocês visualizam aí na tela. E aí eu vou ter então as posições 1, 3 e 5, que são posições que indiquem simétrico ou prefixo sim. O nome UPAC fica sendo 1,3,5 trimetilbenzeno ou trimetilbenzeno hífen sim. E o último caso eu tenho 2 CH3 vizinhos e um CH3 separado. Então eu tenho 1, 2 e 4, que eu posso substituir pelo prefixo assimétrico ou as. O nome UPAC fica 1,2,4 trimetilbenzeno ou trimetilbenzeno as. Nesse caso, não há nomenclatura usual. Hidrocarbonetos polinucleares. Primeiro, de núcleos condensados. Nós temos o primeiro com 2 núcleos condensados. O nome UPAC dele é naftaleno, o nome usual naftalina. Com 3 núcleos condensados, que só tem nomenclatura oficial, é o antraceno. E com 3 núcleos condensados, só que um mais embaixo, como vocês visualizam na tela, que é o nome UPAC fenantreno. Se essas cadeias apresentarem um radical, nós podemos indicar o radical por letras do alfabeto grego. Se o radical estiver na posição lateral, letra beta. Então eu tenho um exemplo aí como vocês visualizam na tela, o beta-metilnaftaleno. Se o radical encontrar-se preso a um dos carbonos de cima ou de baixo, eu uso o prefixo alfa. Como vocês visualizam na tela, eu tenho o alfa-metilnaftaleno. Com 3 anéis, os prefixos são carbono lateral beta, carbono de cima e de baixo alfa e carbono do meio gama. Carbono em comum não recebe numeração. Com mais de um radical, nós devemos utilizar números. O carbono número 1 é o carbono alfa mais próximo ao radical. Portanto, como vocês visualizam na tela, o carbono 1 é o carbono debaixo do anel, preso ao CH3. E assim, ó, quando eu dou o número 1 a um anel aromático, todos os carbonos daquele anel devem ser numerados, só para então tu passar para o outro anel. Então eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4, portanto eu numerei todos os carbonos do anel, vou para o outro anel, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho um radical na posição 1 e outro na 3, então fico com 1,3 dimetilnaftaleno. O outro caso, ao lado, podemos observar que o carbono alfa mais próximo do CH3 é o carbono 1, sigo o sentido anti-horário que é o mais próximo, 2, 3 e 4. Todos os carbonos desse anel foram numerados. Passo para o anel da outra extremidade, 5, 6, 7 e 8. E o
o anel do meio é o último a receber o número, que seria o 9 no CH3 e o 10 o outro carbono. Então eu tenho o radical na posição 2 e 9, eu fico com 2,9 traço de metil antraceno. Com núcleos isolados, a cadeia principal é o anel aromático maior e o que fica fora da cadeia principal é um radical. Como podemos observar na tela, a cadeia principal é o benzeno e o radical é o benzil. Então o nome oficial fica sendo benzil-benzeno. Outra situação, como podemos observar na tela, eu tenho o benzeno como cadeia principal, que fica fora o radical metil e o radical benzil. Como eu tenho dois radicais ligados ao benzeno, eu tenho que numerar e eu dou o número 1 para o radical que tem o menor número de carbonos, que seria o CH3. Seria 1, 2 e 3, então fica com 1 hífen metil, hífen 3 hífen benzil, benzeno ou meta metil benzil benzeno, o nome oficial.